Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Frito. Hoje tem um episódio carregadinho de notícias importantes. Estão espalhadas ao longo do episódio, não estão todas seguidas, às vezes eu coloco sempre as melhores logo no início, mas agora espalhei ao longo do episódio, portanto tens que mesmo ver o episódio até ao final. É uma estratégia obviamente minha para vos manter aqui mais tempo. E vamos combinar uma coisa, se no final do episódio tu gostares da forma como foi apresentado este episódio, coloca no gosto, carrega ali no gosto porque ajuda efetivamente o canal a crescer e é a forma como também sinto se o meu trabalho é validado ou não e se vocês me incentivam a fazer mais deste tipo de conteúdo. Portanto, conto convosco também para fazer o canal a crescer e também para eu continuar a trazer este conteúdo. E temos aqui muitas novidades, meus amigos, e vamos ter de facto dias muito importantes que vão trazer volatilidade ao mercado, não tenho a mínima dúvida disso. Desde o setor macro ao setor das criptomoedas, há uma série de notícias que tu vais perceber que vão ter um impacto significativo no mercado. Amanhã vou fazer um episódio mais dedicado à análise técnica e se calhar a atualização de algumas notícias, mas hoje vou-vos deixar dois... Vê lá, o meu telefone. Hoje vou-vos deixar dois episódios que vos vão... dois gráficos que seguramente vocês vão ficar a babar-se, porque há muita gente que diz que eu estou muito bearish e não sei o quê, e não sei o que mais, e então eu quis trazer também com um episódio aqui mais leve, também para vocês ficarem mais otimistas relativamente a este mercado. Bem, vamos então que temos muito que falar. É quinta-feira vamos então receber os dados da inflação americana. Toda a gente está na expectativa, portanto a previsão é que seja 3.1 e anteriormente estava em 3.3, portanto se houver uma queda mais acentuada na inflação, abrimos caminho para um discurso mais dovish por parte do Fed, abrimos caminho para uma redução das taxas de juros, se calhar já em setembro. Se tivermos uma inflação a subir e acima da previsão, provavelmente vamos ter então um discurso mais hawkish. Portanto, quinta-feira eu estou na expectativa de ver uma descida, uma queda de mercado se de facto os dados forem acima de 3.1%. Se forem 3.1 ou abaixo de 3.1%, então seguramente acredito que os mercados vão reagir de uma forma positiva. E também temos o Initial Jobless Claims, que é sempre importante para saber como é que está o desemprego nos Estados Unidos, porque é muito importante evitar uma recessão económica, como nós sabemos que também vai trazer impacto nos mercados. Como é que os mercados estão a antecipar isto? Portanto, eles não estão a antecipar uma subida nem descida das taxas de juros durante o mês de julho, mas estão sim a antecipar uma descida em setembro. Reparem, não é 30%, não é 50% nem 60%, é 73% do mercado acredita que nós vamos ver uma descida das taxas de juros em setembro. E por norma, historicamente, nas semanas seguintes a uma descida das taxas de juros, os mercados costumam reagir muito favoravelmente. Mais tarde, se a economia entra em recessão, aí sim é que normalmente costuma vir a grande queda dos mercados. Portanto, muita atenção a esta volatilidade que pode estar a surgir devido a estas notícias macroeconómicas. E como vocês sabem, o Bitcoin caiu de uma forma muito expressiva, atingiu os 53.785. Foi uma capitulação ao nível de FTX, ou seja, houve muitas longs liquidadas e levou de facto o mercado a um daqueles ambientes em que eu costumo dizer que há um grilinho ali a tocar, ali a cantar, porque o pessoal está todo assim em silêncio, cheio de medo, a olhar por trás do ombro, o que é que vai acontecer, compro já, não compro já, isto vai continuar a cair, bear flag informação ou não, isto é o fundo. Se eu comprar agora sou um gênio, se eu comprar agora isto cair, se final sou um nabo que devia ter esperado e não comprar uma faca em queda, portanto, há aquela expectativa que está aqui a surgir e é perfeitamente normal este medo e este receio do mercado, até porque se nós percebermos aquilo que está a acontecer, há de facto catalisadores externos, como eu costumo dizer, que estão a levar a uma pressão de venda de Bitcoin. E a Alemanha está em força a descarregar Bitcoin. Reparem, em apenas um único dia eles descarregaram 16 mil Bitcoins, portanto é uma quantia significativa e eles neste momento detêm cerca de... Onde é que eu tenho isso? Exatamente... 22.846 bitcoins e neste momento cerca de metade daquelas que tinham, que eram 50 mil bitcoins apreendidas. Isto levou de facto a uma grande confusão nos últimos tempos, porque houve vendas de Bitcoin, mas depois deu a sensação que a Alemanha estava a comprar Bitcoin, mas parece que afinal não era bem assim, está relacionado com transferências. Portanto, efetivamente o que está a acontecer em resumo é que a Alemanha está a descarregar
a Bitcoin. E isto levou a críticas internas até dos próprios membros do Senado, não é do Senado, do Parlamento alemão, em que uma deputada alemã criticou de facto esta política de estar a vender Bitcoin. Eu não sei, Portugal, por exemplo, há leis específicas ao nível da retenção de ativos apreendidos de atividades ilícitas, portanto as coisas não podem ser assim tão fáceis. Não sei se na Alemanha é exatamente a mesma situação, mas esta senhora que aqui falou, agora o nome dela, já vos vou dizer, Joana Cotard, disse: vender Bitcoin desta forma é um desperdício de uma oportunidade estratégica. Bitcoin pode servir como uma reserva valiosa em tempos de incerteza económica. Nós que andamos neste mercado há algum tempo acreditamos nisso e compreendemos a posição desta senhora. Reparem a forma como ela se apresentou quando esteve a falar no Parlamento, com uma camisola com o logotipo de Bitcoin. Portanto, é claramente uma mulher relacionada com o mundo das criptomoedas, crente como nós, e está, ainda bem, está a trazer o nosso logotipo, digamos assim, nosso entre aspas, a um Parlamento da maior economia europeia. Nem por acaso o senhor Michael Saylor veio brincar com a situação, fez um tweet em alemão e a dizer: todos recebem Bitcoin pelo preço que merecem, portanto a criticar a Alemanha de estar a fazer esta venda, quando se calhar daqui a uns anos vamos assistir a Alemanha e outros países a comprar Bitcoin como reserva de valor, a posicionarem-se dessa forma. O que está também a causar uma grande descida do preço, uma forte pressão ao nível de vendas, está relacionado com os mineradores. Eles estão de facto numa situação bastante difícil, estão a desligar máquinas porque o preço não está a subir e eles precisam mesmo que o preço suba para serem efetivamente mais rentáveis. Por exemplo, o Sr. Willy Woo acredita que a capitulação dos mineradores está entre as principais causas de queda no preço de Bitcoin, e este fenómeno cria uma situação irónica, onde os mineradores, ao desligarem as suas máquinas devido à baixa rentabilidade, contribuem ainda mais para a desvalorização da moeda, que impacta negativamente as suas operações. Portanto, é um ciclo de bola de neve e só será quebrado quando efetivamente o preço começar a subir. Agora, este posicionamento estratégico, por exemplo, que a Alemanha teve, está a surgir do outro lado do globo uma notícia que é tremendamente importante, meus amigos. É mesmo muito importante e está relacionada com a plataforma oficial do Partido Republicano, ou seja, estamos a falar de Donald Trump, que neste momento deixou preto no branco as seguintes intenções caso venha a ser governo nos Estados Unidos: fim da repressão à criptografia, não cumprimento dos CBDCs, a entrada das CBDCs, direito à mineração, direito à autocustódia, direito à realização de transações de uma forma livre nos Estados Unidos. É claramente um movimento pró-cripto que está aqui a surgir via republicanos. Nós já sabemos que os republicanos, muitos deles apoiam as criptomoedas. Temos visto muitas críticas à SEC por parte de membros do Partido Republicano, mas nunca ficou escrito desta forma, preto no branco, um posicionamento estratégico relativamente ao futuro. Eu sei que há muita gente que não gosta de Donald Trump. Meus amigos, eu também não morro de amor por Donald Trump, atenção, e eu sei que há coisas, uma vez fui criticado, e eu compreendo por estar a falar isto e estar a remeter apenas isto para o universo das criptomoedas, mas isto é um canal sobre cripto, mas eu sei que uma eleição do Donald Trump, obviamente vai ter consequências de outros aspectos a nível mundial, que se calhar até são muito mais importantes do que isto das criptomoedas, mas meus amigos, eu estou só a falar de cripto, ok? E não me vão ver seguramente a mandar foguetes se Donald Trump for eleito, ok? Mas é o que é, e neste momento de um lado temos Joe Biden com os problemas que está a ter e do outro lado temos Donald Trump. Mas uma coisa que é factual, pelo menos o conjunto de intenções, é exatamente este: os republicanos se ganharem vai ser muito bullish para o mercado das criptomoedas e vai ajudar seguramente todo o setor a crescer. Isto para mim sinceramente é factual. Como é que as coisas estão neste momento? Há aqui um site que diz que é a nível de sondagens e mostra que Donald Trump está à frente 2 pontos percentuais relativamente a Joe Biden, e não me parece sinceramente que esta vaga vá continuar, principalmente se Biden continuar a dizer que vai tentar ser presidente americano. E ainda vamos ter outro debate, se o debate então correr mal e se Joe Biden fraquejar, como é muito provável aconteça, vai ser muito difícil então Donald Trump não ser o próximo presidente americano. Portanto, muita atenção, acho que isto é efetivamente muito importante. E apesar da queda de Bitcoin e apesar da Alemanha estar a vender Bitcoin,
Nós temos os ETFs a comprar a BTC novamente. Foram atingidas 295 milhões de dólares ao nível de entradas de aquisição para a Bitcoin. Isto tem sido um sobe e desce ao nível das aquisições, mas há uma tendência clara, principalmente por parte da BlackRock, por acaso não tenho aqui esse gráfico, mas estive a vê-lo, há uma tendência clara da BlackRock, por exemplo, continuar a comprar Bitcoin. E quando nós sabemos que os grandes fundos, que as grandes empresas, que as grandes instituições ainda não começaram a entrar e quem está a comprar via ETFs é pessoal de retalho, de pouca capacidade financeira, vamos chamar assim, significa que o melhor ainda pode mesmo estar para vir e isto é efetivamente bastante bullish numa perspectiva de médio-longo prazo. Aliás, esta onda de aquisição institucional continua. A segunda maior bolsa de valores da Austrália aprovou o seu segundo ETF de Bitcoin. Estamos a falar da ASX, que posicionou-se mais uma vez então pró-cripto, digamos assim, a disponibilizar o seu serviço para ter então um ETF de Bitcoin. É a segunda maior, digamos assim, não, peço desculpa, é o segundo ETF, já tivemos um primeiro, agora temos um segundo. Eu sei que é um mercado mais pequenino, mas é assim que se constrói as estradas, meus amigos. É paralelo a paralelo, é que a gente vai pavimentando o destino que nós queremos atingir com Bitcoin e as criptomoedas. Também, notícia relevante e que está a causar alguma celeuma no mercado, alguma efervescência, é que há rumores que o ETF de spot de Ethereum pode de facto começar a ser operacionalizado já esta semana ou quiçá na próxima semana. Está mesmo muito em breve. Houve atualizações ao nível dos formulários S1 que a SEC devolveu aos requerentes dos ETFs de Ethereum e também a maioria dos especialistas em ETF mantém a sua previsão de que o ETF de Ethereum será lançado antes do final do mês, portanto já estamos no dia 9, é muito provável que tenhamos notícias em breve. Há muita gente a apontar que Ethereum vai ter um pump inicial, mas obviamente nós temos de estar com alguma cautela com a situação da Grayscale. Lembrar o que é que aconteceu com Bitcoin. Bitcoin teve um pump muito forte no início, lembram-se seguramente disso, mas depois houve ali um equilibrar também devido à venda expressiva por parte da Grayscale. Agora, a tendência a nível macro, nós vimos que Bitcoin ganhou capital, Bitcoin teve uma subida devido aos ETFs e eu acredito que vai acontecer o mesmo a Ethereum via estes ETFs. Se Ethereum tiver, basta 10%, 15%, 20%, já vai causar um impacto significativo no preço de Ethereum e isto pode também ajudar as restantes altcoins. Aliás, é muito curioso se nós tivermos a aprovação o lançamento deste ETF de Ethereum numa altura em que o sentimento relativamente a Ethereum está em mínimos anuais. Portanto, parece que é de propósito, certo? Quando o pessoal está com receio, depois aparece esta possibilidade do capital institucional começar então a comprar Ethereum quando o sentimento do retalho não está em FOMO, mas está assim efetivamente mais bearish. Portanto, isto provavelmente não é por acaso. Criptomoedas captam 441 milhões de investimentos e destaque, meus amigos, para Solana. Solana de facto posicionou-se bem e aqui vocês podem ver neste gráfico que tivemos obviamente a rainha, que Bitcoin a ter a maior entrada de capital, mas depois reparem, em segundo lugar tivemos Solana. O que é bastante significativo, 16,3 milhões de dólares e só em quarto lugar 10 milhões de dólares em Ethereum. Solana obviamente é um ativo muito importante, também por causa desta notícia que vocês podem ler aqui. Portanto, a CBOE solicitou a aprovação da SEC para listar ETFs Solana e então a partir de agora o relógio começou a contar, o cronómetro começou a contar e há 240 dias para a SEC aprovar ou rejeitar de uma forma definitiva os pedidos de ETF da VanEck e da 21 Shares. E evidentemente não temos a BlackRock, é pena, não sei se a BlackRock aqui vai avançar porque já tem também o ETF de Ethereum e não sei se eles querem criar concorrência já nesta fase, se calhar mais tarde sim, mas uma coisa é certa, meus amigos, não nos podemos esquecer daquilo que eu disse anteriormente. Se, atenção, Donald Trump ganhar, é muito provável que tenhamos um novo líder da SEC e é muito provável então que este ETF de Solana também seja aprovado e o timeline é março de 2025
posterior então à eleição de Donald Trump, se de facto for ele eleito. Portanto, muita atenção a Solana, aquilo que está a acontecer. Além disso, os próximos meses também podem ser bullish para a Solana, porque ele vai ter uma atualização que é muitíssimo relevante. Vai lançar o seu Fire Dancer, que vai permitir uma escalabilidade, uma velocidade, uma confiabilidade muito grande em Solana. Em primeiro vamos ter a versão Lite, a versão mais simples, e em 2025 então está previsto o lançamento de uma versão full, digamos assim, de Fire Dancer, que vai, por exemplo, integrar o Deepin. Portanto, é uma metamorfose que Solana vai passar. Esperemos que de facto corra bem, como por exemplo aconteceu no passado, e por exemplo Ethereum mostrou provas disso, que é capaz de fazer essa atualização. Vai ser muito importante. Solana vai estar de facto com toda a gente a olhar para ela, porque ela teve no passado alguns problemas com a paragem da sua rede, portanto determinante este posicionamento. Portanto, aqui ETF Solana, Fire Dancer a ser lançado, portanto atenção a isto. Solana que efetivamente pode ter um resto de 2024-2025 muito interessante. Outra notícia outro ativo que tem estado muitíssimo forte é TON. TON foi adotado, digamos assim, como a moeda, digamos, ligada ao Telegram, e o Telegram anunciou um financiamento de 50 milhões de dólares para promover o blockchain, os jogos, digamos assim, na blockchain. Trata-se de um programa, então, virado exatamente para este crescimento, desta inovação de jogos tremendamente simples, com estas mini-apps movidas na blockchain de Telegram. Eu não tenho falado destes jogos que aqui têm surgido, a minha comunidade pública e privada tem falado sobre isto, como é óbvio. Mas há um jogo que é o Hamster Combat, que é aquilo, basicamente é só tocar no telemóvel. Já depois também no Noncoin também era um jogo também relacionado com isso, que era só bater no telemóvel. Reparem bem, Hamster Combat lançado em março, conquistou mais de 200 milhões de jogadores. 200 milhões de jogadores, demonstrando o potencial da plataforma na experiência de jogos digital brutal. E aquilo, meus amigos, isto de facto, às vezes, eu que joguei Call of Duty, eu que joguei uma série de jogos que demorou horas e horas e horas a construir, com de facto, obriga-te a pensar, obriga-te a ter algum discernimento, obriga-te a ter alguma técnica, e depois de repente vemos estes jogos simplistas em que basta bater no telemóvel a ter tanta adoção. Mas a vida é mesmo assim. Se vocês repararem, as coisas mais simples que chega a toda a gente, normalmente são as coisas que de facto têm mais adoção, e como têm mais adoção, têm mais crescimento e têm mais sucesso. Foi assim em inúmeras situações, provavelmente vocês até podem constatar na vossa própria vida, e Telegram, de facto, quem lançou esta ideia está de facto de parabéns. E basta, por exemplo, nós olharmos para as meme coins, uma coisa que não é nada, que tem tanta adoção e tanto impacto no mercado. E porquê é que isto é tão relevante para a tecnologia, digamos assim, da própria blockchain TON, do Telegram, mas também para as criptomoedas? Porque reparem, nós quando chegamos a um patamar como estamos neste momento agora com as criptomoedas, o que é que nós precisamos? Precisamos de pontes que tragam adoção, e nada melhor do que ter uma plataforma que está a caminhar para os 1.000 milhões de utilizadores ainda este ano. Meus amigos, 1.000 milhões de utilizadores ainda este ano. É efetivamente muito. Portanto, o projeto TON é brutal. Eu estive a ler sobre isso também e confesso que sou investidor também em TON. Não no início, mas comprei TON e tenho uma perspectiva de hodl, atenção, full disclaimer. Mas reparem, o Telegram ainda tem muito potencial para crescer, porque ele não é das plataformas de redes sociais mais que está em primeiro lugar ou em segundo ou terceiro, está em sexto lugar, está atrás de Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram e WeChat. Portanto, o potencial do Telegram é ainda muito grande. Isto pode de facto levar a um crescimento muito forte por parte de Telegram, por parte de TON e toda a sua blockchain que ali está integrada. Portanto, acho que efetivamente é um projeto muitíssimo bom, que deve estar no radar de toda a gente. Isto é a minha modesta opinião e não é aconselhamento financeiro, como é óbvio. Outra notícia que vai surgir já este mês, já dia 13 de julho, e é uma notícia muito importante e não se tem falado disto. De facto, há tanto tempo que nós andamos nesta conversa, esta luta entre a SEC contra a Ripple, e pelos vistos a decisão pode já surgir dia 13 de julho. Ou seja, esta semana ainda, se calhar, esta semana ou por causa sábado é 13 de julho, acho eu, portanto acho que isto é um bocadinho estranho, mas pronto, nos próximos dias. E o que é que aqui está em causa, meus amigos? Está em causa que é a decisão, basicamente, se XRP deve ser classificado como uma security ou não. Se XRP perder o seu caso contra a SEC, obviamente que vai ser prejudicial a todo o setor das criptomoedas, e acho que nós vamos ter uma reação negativa por parte do mercado.
Se XRP ganhar esta luta à SEC, será mais uma vitória contra a SEC. Eu acho que efetivamente vai ficar de lado a questão, por exemplo, da Coinbase, em que a SEC está a atacar a Coinbase relativamente a determinados tokens, em que um deles, por exemplo, é Solana, ser considerado uma security, e eu acho que vai ter aqui um precedente muito grande e que vai objetivamente fazer subir o mercado das criptomoedas. Pelo menos acho eu, pelo menos faz sentido, não é? Porque são fantasmas que são eliminados. Vamos lá ver o que é que vai acontecer dia 13, se é de facto que é dia 13, e se eu estou a ver bem que dia 13 é um sábado. Outra notícia, Cardano revela mais detalhes sobre o seu próximo hard fork. Portanto, Cardano está a caminhar para a sua fase Voltaire, é uma fase muito importante para Cardano, e bem precisa Cardano de boas notícias, porque o seu ativo, apesar de agora estar a subir, até porque estamos na antecâmara, digamos assim, desta atualização relevante para Cardano, mas depois precisa a partir daí não ser mais um buy the rumor sell the news, que infelizmente tem sido, e Cardano está a ficar para trás. E como eu disse, não tenho nada contra a Cardano, deu-me já bastante dinheiro e não tenho mesmo nada contra ela. Outra notícia também relevante relativamente a altcoins. Atenção que eu não vou mostrar dois gráficos que são muito importantes. Notícias ao nível do ERS, portanto houve um rebrand e que está a justificar também a subida do preço deste ativo. Agora, relevante também que vai acontecer no Senado, o confronto, digamos assim, do veto, digamos assim, do presidente Joe Biden à situação do SAB 121. Para quem não se lembra, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos está programada então para votar esta legislação cripto no dia 10 de julho, ou seja, amanhã. Esta votação pode anular o veto do presidente Joe Biden à resolução SAB 21. O que é o SAB 21? O SAB 21 foi emitido pela SEC em 2022, que determina que os bancos detentores de criptomoedas devem divulgar esses ativos como passivos em seus balanços. Ou seja, isso é efetivamente muito prejudicial, o que vai impedir, obviamente, os bancos e outros atores institucionais de lidar com ativos digitais. Portanto, se nós tivermos o Senado, digamos assim, a alinhar-se com o veto do presidente Joe Biden de deixar cair esta lei, vai ser efetivamente bastante bullish para o mercado, e é já amanhã. Portanto, mais uma notícia relevante esta semana. E agora, sim, vamos então falar sobre os gráficos. São dois gráficos, efetivamente, que vocês seguramente vão gostar. Aquilo que aqui está, vamos simplificar isto. Isto está relacionado aqui com o Ash Ribbons, está relacionado com os mineradores. Basta vocês verem aqui que os mineradores estão efetivamente a sofrer, estão em modo de capitulação. Reparem, até podem ver aqui já o indicador a dizer capitulação. Mas eu estive a ver o gráfico, e sempre que nós tivermos um halving, de Bitcoin, há a seguir um momento de capitulação por parte dos mineradores. E o halving começa na barra amarela, nestas barras que eu tenho aqui amarelas, e o final dessa barra amarela é quando nós temos o primeiro sinal de buy neste indicador Ash Ribbons, ou seja, quando nós cruzamos esta linha vermelha para a linha superior, e então temos o tal sinal de buy. E aquilo que nós podemos ver é muito simples. Tivemos sempre uma subida muito expressiva de Bitcoin quando nós temos o primeiro sinal de buy depois do halving de BTC. 3.200%, 2.600%, 486%. Foi os ganhos que nós tivemos nos últimos tempos, portanto, numa tendência de diminuição de ganhos. Se for 200%, acho que toda a gente assina por baixo, mesmo que seja 100%, acho que toda a gente também assina por baixo. Quanto tempo é que nós temos depois do sinal de buy após o halving? Foi 280 dias, até atingirmos o máximo histórico de BTC, foi 280 dias em 2013, foram 420 dias em 2017, foram 490 dias em julho de 2021, ou seja, está a aumentar, está a demorar mais tempo até Bitcoin atingir o seu máximo histórico depois da capitulação dos mineradores pós-halving. Vamos ver se a história se repete, mas se assim for, obviamente, vamos pôr aqui um 490 dias, isto já vai aqui em, vamos pôr aqui 490, já vai em dezembro de 2025, portanto isto iria provavelmente para 2026, o que seria uma surpresa para toda a gente, e quando as coisas ninguém está a contar, temos que de facto olhar para elas, porque de facto podem acontecer. O que está a acontecer também no mercado tradicional é que a tecnológica SP500 já está em máximos de 2 anos e está a haver um desfazamento muito grande relativamente a Bitcoin. E este gráfico é muito, muito interessante, porque sempre que nós temos uma correlação, um desalinhamento, digamos assim, na correlação entre Bitcoin e, por exemplo, o SP500 é isto que aqui está azul, Bitcoin é o que está amarelo, e o gráfico da correlação é o que está aqui em baixo a branco, ou seja, quando nós temos as quedas no gráfico de correlação é quando há um afastamento
entre BTC e o SP500. Por norma, o que costuma acontecer é que há uma aproximação do preço de Bitcoin. Ou seja, das duas uma, ou o SP500 cai e Bitcoin mantém-se igual, ou Bitcoin sobe e o SP500 sobe menos, ou cai, ou para de subir, ok? E vocês repararem, sempre nós temos aqui estas linhas verticais verdes, significa que BTC subiu após a inversão desta correlação, o fundo da correlação. A vermelha foi quando não tivemos uma subida de BTC, mas sim tivemos uma descida de BTC, ou seja, apenas 3 vezes nós tivemos uma descida e tivemos uma subida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, claramente as probabilidades estão pró-BTC. Esta linha aqui que está a roxa é que nós tivemos uma queda, mas depois tivemos uma subida novamente. Vocês podem dizer assim, Alex, mas Bitcoin tem tendência de subida, os mercados todos têm tendência de subida. É verdade. Mas, meus amigos, isto é factual, ok? Portanto, há uma questão de probabilidades e eu precisava de vos trazer aqui isto, porque eu acho que é um indicador importante para, pelo menos para no médio prazo para Bitcoin e também para ficarmos um bocadinho mais animados. Nós também precisamos de notícias que nos animem o espírito. Outra notícia para finalizar o episódio, que já vai longo, o Pool Multiple está em zona claramente de buy, está a entrar aqui na zona aqui a verde. E quando nós tivemos o pós-bear market, esta recuperação ou este retest, digamos aqui, numa zona inferior nos ciclos anteriores, no ciclo 2016, no ciclo 2020, mostrou que nós depois tivemos a segunda fase, a fase mais expressiva de Bitcoin. Eu só desejo uma coisa, que o ciclo se repita, porque nós efetivamente merecemos que Bitcoin cresça, porque nós todos merecemos ser felizes também. Meus amigos, sejam exatamente isso, felizes, e vemo-nos no próximo episódio. Beijinhos, abraços, tchau, tchau.